Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os poemas do livro Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Vamos ao 19º poema desta obra, intitulado Política, e dedicado ao amigo Mário Casasanta. Casasanta era amigo de Drummond desde os anos 1920, na cidade de Belo Horizonte. Este Mário foi bastante político, foi 2 vezes secretário de Estado da Educação de Minas Gerais, em 2 governos distintos. Também dirigiu o Instituto de Educação por diversas vezes e foi reitor da Universidade Federal de Minas Gerais. Uma vida bastante pública, certamente tem muitas decepções políticas. E desde os anos 20, ele e Drummond confidenciavam suas agruras, suas decepções, suas angústias com a vida política. E como os dois eram bastante confidentes, certamente Drummond entendeu que quem entenderia bem de perto este poema seria o Mário Casasanta. Então lá vai a ele esta dedicatória. Vamos ao texto? Vivia jogado em casa. Os amigos o abandonaram quando rompeu com o chefe político. O jornal governista ridicularizava seus versos, os versos que ele sabia bons. Sentia-se diminuindo na sua glória enquanto crescia a dos rivais, que apoiavam a Câmara em exercício. Entrou a tomar porres violentos, diários, e a desleixar os versos. Se já não tinha discípulos, se só os outros poetas eram imitados, uma ocasião em que não tinha dinheiro para tomar o seu conhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Parou na ponte sobre o rio Moroso, o rio que lá embaixo pouco se importava com ele, no entanto o chamava para misteriosos carnavais. E teve vontade de se atirar, só vontade. Depois voltou para casa. Livre, 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 sem correntes, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta, que nem uma coisa. Esse é o Drummond. Olha a intensidade que ele dá à liberdade do cara. Depois voltou para casa livre, sem correntes, muito livre, infinitamente livre, 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 que nem uma besta, que nem uma coisa. Rapaz, o que admira muito, muito, muito é essa noção de política, de realidade que o Drummond já tinha lá aos seus 28 anos de idade. Porque 28 anos de idade em política é um rapazola bem do aprendiz mesmo, mas Drummond tinha uma lucidez, uma clareza. Também é neste mesmo texto que está aquele em que ele sabia muito bem quem era lá com os seus 20 e poucos anos, lembra? Quando nascia um anjo torto desses que vivia na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Ele já sabia que ele era um contramão, que ele era um errado, que ele era o cara errado que nasceu na hora errada, no lugar errado e vivia no lugar errado, no tempo errado. Esse é o Drummond. Essa noção de realidade dele é espantosa, porque isso aqui é de 1930, esse livro. E vamos avaliar a noção que ele tem de política, é uma coisa assim impressionante. Daí porque ele achou que, para entender isso exatamente, acho que só o Mário Casasanta mesmo, porque já conversei muito com ele lá no Café Estrela, lá na Livraria Alves, então já conversamos bastante sobre política, ele deve me entender. E também a vida pública do Mário Casasanta. Mas voltamos ao texto. Primeiro vamos analisar algumas formas que são interessantíssimas. Primeiro que ele vai usar aqui algumas palavrinhas bastante interessantes para você perceber o tanto que ele consegue sofisticar um pouco dos seus versos. Ali no 5º verso ele fala assim, não, no 4º verso ele diz: o jornal governista ridicularizava seus versos, os versos que ele sabia bons. Normalmente escrever-se-ia os versos que ele sabia que eram bons. Ele omitiu ele eclipsou esse que eram bons.
os versos que ele sabia bons. Fica um sintético bonito, não fica? E por que isso? Porque ele eliminou um queísmo. Em vez de ele repetir o que, os versos que ele sabia que eram bons, ele elimina o que e também economiza verbo. Eram. E aí essa sofisticação bonitinha, gostosinha de hablar, os versos que ele sabia bons. Aí na segunda estrofe, de novo, uma linguagem bastante gostosa, drummondiana, quando ele usa o se em lugar do porquê. Ele usa como advérbio de causa, o se fica muito legal, muito legal, que eu digo fica muito fluente, fica gostosamente dizível. Entrou a tomar porres violentos diários e a desleixar os versos. Se já não tinha discípulos, se só os outros poetas eram intitulados, por que não desleixar os versos? Então a razão de ele desleixar os versos é porque ele não tinha discípulos mais, não tinha mais discípulos. Porque só os outros poetas eram imitados. Então, para que caprichar tanto nos versos se ninguém mais vai me imitar? Só que em vez de ele cascar lá um porquê ordinário, ele mete um C adverbial de causa e fica chique, fica sofisticado. Não é isso? Muito bem. Agora vamos ao conteúdo aqui deste poema, que é impressionante a lucidez do Drummond, como eu disse antes. Verifiquemos aqui. O cara sofreu uma decepção política muito grande e vivia jogado em casa. Para quem não conhece política, ou nunca se envolveu com política e nunca conversou bastante profundamente com alguém que já viveu uma vida pública, é de se espantar que isso aconteça, mas eu vou te contar um segredo. Se você não conhece política, se você não tem estômago para política, não se mete com isso. Porque na política estão as pessoas mais passionais que habitam este planeta em todos os tempos. Pessoas mais passionais que eu digo são aquelas mais movidas por sentimentos. Pessoas bestializadas porque têm um sentimento à flor da pele que vão acima de qualquer razão. E tanto a esquerda quanto a direita. Tanto os mais altruístas quanto os mais egoístas. São os extremos. Os extremos altruístas, os extremos egoístas, são os que mais se metem em política. E eles são umas bestas mesmo. Por quê? Porque eles são movidos por puro sentimento. A razão, coitada da razão. A razão não tem a menor importância. Eles são seduzidos pela grana, pelo poder, por uma vida fútil, rasa, superficial, de muito luxo e banalidade. Eles são seduzidos por isso e, meu Deus, a razão sem chance. Então, se você está num grupo político, com esses passionais todos, e um dia você fala assim, eu não quero mais vocês, eu vou para um outro partido. Mas a gente pode continuar a ser bons amigos. Não fala isso não, porque isso não existe. Em política isso não existe. Ou você é meu amigo, ou você é meu inimigo. E se agora você é meu amigo, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. E se você amanhã for meu inimigo, você vai ser a pessoa mais idiota do mundo. Você vai ser um animal a ser abatido. Por mais que você um dia tenha sido meu amigo, isso não tem a menor importância. E aí aconteceu com este sujeito que é pautado aqui por esse nosso eu lírico. Esse cara não entendia política e se meteu com política e um dia um poeta, coitado, um poeta sensível, um homem de bom coração, tentando abarcar o sentimento do mundo, vai se meter em política. E um dia ele rompeu com o chefe político, vivia jogado em casa. Os amigos o abandonaram. Claro! Política não tem essa de, o passado, temos uma... Nada! Você não é mais meu amigo, meu filho, você é lixo. Você é nada. Os amigos o abandonaram
quando rompeu com o chefe político. O jornal governista ridicularizava seus versos, porque agora você não é mais nosso, então você não vale absolutamente nada. E ele sabia que seus versos eram bons, mas e daí a razão? Nada. Razão não está para política. Discutir política não é uma discussão racional, é uma discussão bastante bestial, é puro sentimento, puro sentimento. Então, se os seus versos eram bons ou não, quem está preocupado com isso? Sentia-se diminuído na sua glória enquanto crescia a glória dos rivais. Alguns poetinhas bem medíocres, mas eram amigos do chefe político e apoiavam a Câmara em exercício. Recebia lá o seu mensalinho naquela Câmara em exercício. Ele então, tadinho, ele não entendia de política, achou que estava sendo desprezado pessoalmente, individualmente, subjetivamente, entrou a tomar porres violentos e conhaques atrás de conhaques diários, e também deixou de prestar muita atenção aos requintes dos seus versos. Não tinha quem o seguisse, não tinha ninguém para ler os seus versos, não tinha ninguém para imitar os seus versos, então, para que isso? Abandonou, ficou jogado às traças, ele e os seus versos. Uma ocasião que não tinha dinheiro, mas nem para o conhaque, saiu à toa pelas ruas escuras. Parou na ponte sobre o rio Moroso. Percebe que o Drummond não colocou o nome do rio, só falou que o rio era bastante moroso. Isso nos dá uma ideia da inércia que estava o nosso amigo decepcionado aqui do poema. Ele também estava com seus pensamentos bastante morosos, num ritmo bastante lento, pensamentos bastante involuntários, pensamentos que viajavam sozinhos em devaneio, tão morosamente quanto o rio. E essa inércia da imaginação do nosso personagem, do poeta aqui deste poema, do sujeito poético, ele também estava com seus pensamentos morosos no mesmo ritmo do rio. O rio que lá embaixo pouco se importava com ele, porque seguia o seu ritmo moroso, independente dele estar ali na ponte ou não. Independente dele, o rio seguia o seu curso no mesmo ritmo, na mesma velocidade, então o rio não se importava com ele. No entanto, o chamava. O chamava por quê? Porque ele estava no mesmo ritmo, porque ele estava nessa morosidade, nessa inércia dos seus pensamentos. E, no entanto, o chamava para misteriosos carnavais. Olha que também que verso mais sofisticado para o Drummond. Que seriam esses misteriosos carnavais? Eu não sei se já te contei, mas eu vou te contar novamente pela 10ª, 100ª, 50ª vez, que a palavra carnaval tem muito a ver com festa da carne. Depois da Alta Idade Média, era normal que as pessoas, então, porque haviam abandonado a carne, os pecados da carne, uma vez por ano, lá uma semaninha de nada, as pessoas se livravam das suas morais, das suas regras comportamentais e se atiravam ao prazer pelo puro prazer, como naquele período pré-medieval, aquela Roma órgica antes da Alta Idade Média. E aí eles brincavam aquele carnaval pelo prazer, depois voltavam às regras, depois voltavam à vida séria e esperavam para o carnaval do ano seguinte, mas por enquanto vamos viver seriamente. Então essa festa da carne era se dedicar ao prazer, se abandonar ao prazer. Mas por que misteriosos então? Porque não seria bem um prazer, seria um alívio ele se atirar ao rio. Seria um alívio, porque ele estava sofrendo muito. Ele estava muito agônico, ele estava bastante aflito ali à beira do rio, tão moroso quanto ele, tão inerte quanto ele, sem vontade alguma de fazer nada, e o rio, no mesmo ritmo que ele, apareceu uma vontade de se unir ao rio, e teve vontade de se atirar, mas só a vontade. Só que essa vontade de se atirar o aproximou da morte, e quando o aproximou da morte, ele percebeu que, nossa, me mataram, porque alguns não poetas
não querem a minha poesia? Porque perdi alguns amigos políticos, mas eles não eram meus amigos. Porque se eles fossem meus amigos, eles continuariam sendo meus amigos. Não fiz mal a ninguém. Eu apenas deixei de frequentá-los, deixei de sê-los ordinariamente. Só por isso, então, também não são meus amigos. Essa liberdade veio com uma tábua de salvação maravilhosa. Essa proximidade da morte e essa liberdade que o rio lhe deu para pensar, porque o rio pouco se importava com ele. E essa sua inércia diante da morte, e a morte o assustou e ele percebeu, mas por que eu vou tirar a minha vida? Porque alguns não poetas não gostam da minha poesia, porque alguns não amigos não querem ser mais meus amigos. Ah, deixa disso, camarada. Ah, ele pensou isto, chegou à conclusão bastante firme de que, política, política é para quem tem estômago, política é para quem é extremo, ou extremamente egoísta, ou extremamente altruísta e vive só pelo sentimento. Como você é um pouco racional, você não foi feito para isso. Pois então, quando ele percebeu que não foi feito para isso, que não é o métier dele, voltou para casa livre, sem correntes, muito livre, infinitamente livre, livre, que nem uma besta. Porque uma besta que não tem compromisso racional com nada é muito livre. Como um bobo alegre que é alegre porque é bobo, porque não percebe a seriedade da vida, ou a proximidade da velhice ou da morte. Então, também uma besta é muito livre porque não tem compromisso ético, moral ou legal com quem quer que seja. Livre que nem uma besta. Mas ele achou que era mais livre do que uma besta ainda e ele não soube encontrar um nome para isso. Ele falou, então, que nem uma coisa que seja mais besta que uma besta. Isso, aí ele seria livre que nem uma coisa. Grande Drummond. Essa noção de política, essa ideia bastante clara de como funciona a realidade. Olha, esse Drummond, cada vez que eu leio, ele me surpreende. Ele só tinha 28 aninhos quando publicou esse livro. E certamente não foi no dia da publicação desse livro que ele escreveu esse poema. Ele escreveu no mínimo alguns dias antes, né, meu? Porque até você levar o livro para a gráfica, editar o livro e tal, vamos colocar pelo menos alguns meses antes, pelo menos, talvez alguns anos antes. É muita clareza, muita lucidez. Grande amigo Carlos Drummond de Andrade. Muito bem, meus nerds. Que bom participar das vossas vidas com mais este poema do meu grande amigo Carlos Drummond de Andrade. Logo mais voltaremos para o 20º poema desta grande obra literária brasileira. Um abraço a todos, um beijo, um aperto de mão.